Seu filho pede e você dá, e isso acontece sempre, então me responde uma coisa: ele não aceita mais o não, aceita? Você está no shopping, seu filho vê alguma coisa numa vitrine e começa: eu quero, todos os meus amigos têm, porque eu não posso. E aí você olha para o preço, olha para ele e cede. Você cede porque pensa: não quero que meu filho seja o único que não tem. Ou então, chega uma data, Natal, aniversário, cada data virou uma lista de pedidos. E você sente que, se não cumprir, está falhando como pai, como mãe, ou pior, você trabalhou o dia inteiro, chegou tarde do trabalho de novo, ele dormiu esperando. No dia seguinte, você compra alguma coisa para compensar e funciona. Ele sorri e você respira. Você deve estar achando que o problema é dar demais para seu filho, né? Não é isso. Não é sobre dar, é sobre não saber dizer não. O problema não é o que seu filho pede, é o que ele aprende quando você nunca nega. Fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar a forma como você educa seu filho. E deixa eu te falar uma coisa importante: esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal, Educação Financeira em Família. Esse é o episódio 6. E se você realmente quer ensinar seu filho a ter uma relação saudável com o dinheiro, você precisa ver os outros episódios também, porque eles se complementam. Os links estão todos aqui na descrição. Vamos ser sinceros, você não faz isso por mal, você faz porque quer dar o que não teve. Provavelmente você cresceu sem muito, seu pai dizia não e pronto. Você jurou que seria diferente, que seu filho nunca ia passar pela mesma coisa. Só que dar uma vida diferente virou nunca dizer não. Você trabalha muito e sabe disso. E no fundo, sente falta de estar mais presente. Então o presente vira desculpa, o tênis vira abraço. O videogame vira tempo que você não teve. Tudo vira uma compensação e com isso você evita a frustração do seu filho. Criança chorando dói, criança com cara de decepção dói mais ainda. Então você evita, adianta uma vontade e acaba resolvendo antes do choro chegar. Mas deixa eu te falar uma coisa, sem perceber, você está ensinando ele a depender do consumo para se sentir bem. Ele pede e você fala sim, no automático. Nem pensa, nem avalia. Simplesmente saiu, tá bom, antes de você mesma perceber que tinha falado. Você tem medo de que ele te odeie, de que ele se frustre, de que ele sinta que você não o ama. A culpa tem uma habilidade impressionante. Ela se disfarça de amor. Você acha que está sendo carinhoso, está sendo generoso, que está sendo um bom pai, uma boa mãe. Você acha que está protegendo, mas está enfraquecendo. Essa criança cresce. E sabe o que acontece? Ela não sabe esperar. Quer tudo agora. Se demora, ela explode. Se não vem, ela surta. E você fica sem entender de onde veio tanta impaciência. Não aceita limite. Qualquer não vira um drama. Qualquer limite vira briga, porque ela nunca aprendeu a lidar com o não. Você nunca deixou ela praticar. Ela só fica feliz quando ganha algo. E quando passa, volta o vazio. Quando vai ao shopping. Quando tem novidade. O prazer dela virou condicional, dependente e frágil. Você compra hoje. Ela fica feliz por 2 dias, 3, e aí volta o vazio. E ela pede de novo, porque a única forma que ela conhece de preencher esse vazio é com mais. Porque quem tem tudo não aprende o valor de nada. Dar tudo hoje pode custar o futuro dele amanhã. Agora imagina isso lá na frente. Adulto, ganha o primeiro salário e gasta tudo em uma semana, porque nunca aprendeu a esperar, nunca precisou. Parcela o que não pode, compra o que não precisa, porque a sensação de comprar é a única coisa que ainda funciona quando ele está se sentindo mal. Nunca está satisfeito, nunca está em paz. No emprego, no relacionamento, na vida. Sempre esperando a próxima coisa para ser feliz, sempre insatisfeito com o que tem. E um dia, você olha para ele e não entende onde errou, mas começou lá atrás, quando o não virou raridade. Quando você nunca diz não, seu filho aprende que dinheiro não tem limite, que desejo vira direito e que esperar é insuportável. Ele não aprende isso na escola, ele aprende em casa, com você, nos pequenos momentos que parecem sem importância. E o que você pode mudar? A educação financeira não começa quando ele tem uma conta no banco. Começa quando você diz não pela primeira vez e sustenta esse não. Começa quando ele pede e você fala: a gente não vai comprar isso agora. E ele chora.
E você aguenta o choro, porque o choro passa e a lição fica. Você não acorda de manhã pensando, hoje eu vou estragar meu filho. Se você acorda querendo o melhor para ele. Mas querer o melhor e fazer o melhor nem sempre é a mesma coisa. O problema não é o amor está lá. O problema é que ninguém te ensinou como transformar esse amor em limites. Ninguém te mostrou que dizer não pode ser um dos maiores presentes que você dá para o seu filho. Porque a vida vai dizer não para ele, o chefe vai dizer não, o banco vai dizer não. A realidade vai dizer não. A questão é, quando ele ouvir esse não pela primeira vez, vai ser de você, com amor, ou vai ser da vida, do jeito mais duro? Me responde uma coisa, você está criando um filho feliz ou um filho que só sabe ser feliz quando ganha algo? Porque educação financeira começa muito antes do primeiro salário. Hoje eu trouxe para você esse espelho, não para te culpar, mas para te perguntar, você quer continuar nesse padrão? Ou quer começar a mudar? Porque dá para mudar, sempre dá. Se essa conversa fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, eu quero continuar esse papo com você. Aqui no canal a gente fala sobre dinheiro, comportamento e família, de um jeito humano e sem julgamentos. E se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de uma coisa. Esse é o episódio 6 da série Educação Financeira em Família. E essa série não foi feita para você assistir um vídeo só. Foi feita para te ajudar a mudar o comportamento aos poucos, dentro da sua casa. Toda primeira segunda-feira do mês tem episódio novo da série Educação Financeira em Família. E os outros episódios estão todos na descrição desse vídeo e eles se complementam. Porque quando você junta tudo, você começa a ver o que antes passava despercebido. E agora a decisão é sua. Você continua assim ou começa a mudar? Porque junto com essa mudança, você não transforma só a sua vida, você forma o adulto que o seu filho vai se tornar. Se isso fez sentido para você, fica aqui comigo, porque aqui a gente fala de dinheiro, comportamento, né, família, de um jeito real, porque no final, isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.